Olá pessoal, bem-vindo ao canal Supercrédito, o seu canal informativo. Pessoal, vamos trazer informações sobre o auxílio emergencial e informações completas do trâmite da proposta que vai ser votada agora nas próximas semanas para a decisão final sobre a prorrogação do auxílio emergencial. Então se liga aqui na nossa reportagem, na nossa matéria, que vamos trazer informações muito importantes sobre a aprovação do auxílio emergencial e a votação para o PAC que vai prorrogar o auxílio emergencial. Auxílio emergencial, o caminho apontado por economista para o governo bancar o programa. Se liga na nossa reportagem. Ajuste no orçamento deste ano poderia abrir espaço para uma nova rodada do benefício, aponta analistas. Sinalizaram a equipe econômica do Congresso, porém indica que esse caminho não vai ser percorrido. Vamos entender muito bem as informações da matéria que eu vou trazer aqui do portal G1 Economia, que fala sobre esse assunto. Pessoal, lembrando a vocês que não é inscrito aqui no canal Supercrédito, seja inscrito aqui no botãozinho vermelho, se inscreva, ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, dê seu like, coloque seu comentário e também seja membro aqui do canal. Você sendo membro tem acesso exclusivo a todos os conteúdos do canal Supercrédito em primeira mão. Então vamos à matéria. Auxílio emergencial, o caminho apontado por economistas para o governo bancar o programa. Ajustes no orçamento deste ano poderiam abrir espaço para uma nova rodada do benefício, apontam analistas. Sinalizações da equipe econômica e do Congresso, porém, indicam que esse caminho não vai ser percorrido. Uma nova rodada do auxílio emergencial já é dada como certa diante do descontrole da pandemia, do lento avanço da vacinação e dos milhões de brasileiros que voltaram para a pobreza. Na leitura dos analistas, há recursos dentro do orçamento, ainda em tramitação no Congresso, para que o governo banque uma versão mais modesta do programa, sem aumentar a dívida e o rombo nas contas públicas. Segundo eles, bastaria escolher onde cortar. É um endividamento enorme para o Brasil. Está quase certo, né? Não sabemos o valor, com toda certeza, pode não ser, a partir de março, 3, 4 meses. É o que está sendo acertado no Executivo e para o Parlamento também. Porque temos que ter responsabilidade fiscal. Escolher onde cortar. A equipe econômica e o Congresso vem indicando, no entanto, que outro caminho deve ser percorrido. A nova rodada do benefício deve ser feita por meio de créditos extraordinários, que não estão sujeitos ao chamado teto de gastos. A regra, criada em 2016, limita o crescimento das despesas à inflação do ano anterior e funciona como uma espécie de trava. Provavelmente o que vai acontecer é a adição de um crédito extraordinário. Essa medida vai contornar o teto, mas vai afetar o déficit primário. É uma despesa nova, afirma Felipe Salto, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, IFI, órgão ligado ao Senado. A ideia do governo é aprovar uma proposta de emenda à Constituição, PEC, que crie mecanismos de controle das contas públicas e que inclua uma cláusula de calamidade, possibilitando o pagamento do auxílio. Seria uma sinalização para o médio prazo, sem mexer no orçamento de 2021. O temor dos economistas é de que o ajuste fique apenas na promessa. Qual o risco? O risco é que o auxílio está dado. Ninguém hoje diria que não deve ou que não vai ser feito. Enquanto que a PEC emergencial pode ficar, mais uma vez para um segundo momento e ser postergada, alerta Salto. No exercício elaborado pelos analistas, há vários caminhos que poderiam ser adotados para abrir espaço no orçamento, sem a necessidade de uma despesa extraordinária. A questão é que boa parte deles envolve mexer em algum tipo de benefício ou privilégio já conquistado,
como subsídios fiscais a determinados setores, salário de servidores e militares e abatimentos no imposto de renda. O que falta é um presidente da República disposto a bancar essas medidas e uma capacidade da presidência e da Casa Civil de fazer a articulação política com o Congresso para fechar essas medidas, afirma Marcos Mendes, pesquisador do INSPER e um dos idealizadores do teto de gastos. A partir do momento em que não há no Poder Executivo a clara disposição de enfrentar essa pauta dura, não será o Congresso que fará isso sozinho. Nessa nova rodada do auxílio emergencial, o governo estuda pagar 4 parcelas de R$ 250 para metade dos beneficiários do programa anterior. O custo estimado deve ficar entre R$ 30 bilhões e R$ 40 bilhões. No ano passado, o auxílio chegou a 68 milhões de brasileiros e o governo desembolsou 300 bilhões de reais. Os caminhos apontados pelos economistas. O orçamento pode ter espaço de 33,5 bilhões de reais, diz Felipe Salto. Felipe Salto, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, IFI Foto, Edilson Rodrigues, Agência Senado. No exercício feito pelo diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, IFI, Felipe Salto, o governo conseguiria abrir um espaço de 33,5 bilhões de reais no orçamento de 2021. Nas contas de Salto, o governo poderia cortar 4 bilhões de reais dos 14 bilhões de reais previstos para subsidiar operações de crédito, além de eliminar 20 bilhões de reais dos chamados gastos tributários, aqueles benefícios fiscais dados a determinados setores da economia, que já somam 306,4 bilhões de reais. Ele também propõe cortar os 7,1 bilhões de reais previstos para reajuste de salário de militares e outros 2,4 bilhões de reais previstos para contratar 50,9 mil funcionários públicos. Existe lugar para cortar. Custo é como unha. Sempre precisa ficar cortando, afirma Salto. Há sempre espaço, ainda que a margem seja reduzida porque o orçamento é muito rígido. Governo pode conseguir 46,2 bilhões de reais até o próximo ano, diz Marcos Mendes. Marcos Mendes, pesquisador do INSPER Foto. Marcos Oliveira, Agência Senado. Na simulação do pesquisador do INSPER Marcos Mendes, as medidas de ajuste podem fazer com que o governo consiga 46,2 bilhões de reais até o próximo ano. Entre as propostas apresentadas pelo economista estão, por exemplo, a transferência de parte das emendas parlamentares para pagar o auxílio emergencial, a devolução de recursos excessivos repassados para estados e municípios pelo governo federal, a redução de descontos em gastos com saúde no imposto de renda e o congelamento dos salários dos funcionários públicos por mais um ano. Poderia haver um esforço político para que, na tramitação do orçamento, parte das emendas parlamentares seja destinada ao pagamento do benefício, diz Mendes. Há quase 10 bilhões de reais em emendas parlamentares. Metade disso vai obrigatoriamente para a saúde, e a outra metade, quase 5 bilhões de reais, poderia ser utilizada para financiar o auxílio. É possível reforçar o Bolsa Família com 10 bilhões de reais, diz Carlos Caval. Carlos Caval, diretor do Asa Investments e Foto, Celso Tavares G1. Ex-secretário do Tesouro, Carlos Caval diz que, diante do quadro fiscal bastante complicado, o governo pode escolher 2 caminhos. O primeiro e mais simples seria turbinar em 10 bilhões de reais o gasto do Bolsa Família. O programa, segundo Caval, seria reforçado com recursos que viriam da redução das despesas discricionárias do governo, aquelas que não são obrigatórias e abrangem os investimentos, por exemplo. Ele estima que essas despesas podem ser reduzidas de 110 bilhões de reais para 100 bilhões de reais. O segundo caminho, no caso de o país optar por um programa mais robusto, que custasse entre 20 bilhões de reais e 30 bilhões de reais, passaria pela abertura de créditos extraordinários acompanhada de um PEC que garanta a retomada do ajuste fiscal estrutural. Ou seja, o plano proposto pela equipe econômica, mas com a garantia de um ajuste no médio prazo. É preciso passar uma percepção de que a dívida não vai mais para cima, afirma Caval, hoje diretor do Asa Investments. A ideia de que a gente sempre pode ter mais dívida, mais gasto, é, para mim, um negacionismo fiscal. A estratégia do governo.
O governo trabalha para aprovar duas PSS, a emergencial e a do Pacto Federativo, que foram enviadas ao Senado em 2019, e tem uma série de medidas que promovem o ajuste fiscal e abrem espaço no orçamento do governo. Na quinta-feira, 18, o relator das duas propostas, senador Márcio Bittar, MDB-AC, disse que elas devem ser unificadas e votadas na próxima semana. O governo também quer colocar uma cláusula de calamidade nessa PEC unificada, a qual daria um amparo jurídico maior para a abertura de créditos extraordinários e suspenderia, de forma temporária, parte das regras fiscais do país. O objetivo é mostrar aos investidores que o controle das contas públicas segue no radar, apesar da prorrogação do auxílio, e que o ajuste fiscal vai ter andamento. O ajuste estrutural das contas públicas é um debate que precede a pandemia e, portanto, ele precisa ser retomado neste momento, diz Caval. A aprovação de uma PEC, porém, exige elevado capital político. São necessários 3/5 do apoio de deputados e senadores em 2 turnos. O que se está fazendo é aprovar com certeza a despesa, o auxílio emergencial, e deixar para um segundo momento a possibilidade de ajuste fiscal, que a gente sabe que não acontece. Várias outras experiências mostram que quando você deixa alguma coisa para depois, isso se perde. Por exemplo, aprovou-se a PEC da Previdência e outros ajustes iam ser feitos numa PEC paralela. A PEC paralela morreu, não aconteceu, alerta Marcos Mendes. O drama da dívida. O drama fiscal do Brasil é que o endividamento do país já é muito alto para uma economia emergente, o que sempre é visto com preocupação pelos investidores e, na ponta, pode afugentar recursos. No ano passado, a dívida bruta chegou a quase 90% do Produto Interno Bruto, PIB, um recorde. Dívida bruta em alta foto, economia G1. Nós já estamos tendo o reflexo negativo dessa incerteza fiscal, afirma Mendes, do INSPER. Se estivesse tudo normal, era para a gente estar vendo um quadro de valorização do real, entrada de capital, aumento de investimento estrangeiro. Nos últimos 12 meses, o dólar já subiu 23,42% em relação ao real. Pacto Federativo, emergencial, também chamada de PEC dos gatilhos. Mas eu vou pedir a vocês desculpas e entendimento, eu venho dizendo a mesma coisa. Nesse momento, eu ficar dizendo da minha opinião, daquilo que devemos apresentar, mais eu estou falando que... É só para entender como que funcionaria, vai ser apresentado num texto só, então? Deve ser apresentado num texto só. O que é fundamental para o país é que a gente dê um sinal completo, uma moeda de duas faces. Você apresenta uma solução a milhares de brasileiros, eu venho dizendo isso desde o ano passado, que não tem o que comer, não tem o que fazer, não adianta fazer fila que não vai resolver. Essas pessoas precisam ainda dar ajustar ou a uma convergência total. Ao mesmo tempo que você sinaliza concretamente para retomar a agenda para a qual o presidente Bolsonaro foi eleito. Pessoal, como a gente vê na reportagem, as negociações estão, entendeu, a pleno vapor. Na próxima semana já deve ir, entendeu, para votação, tanto no plenário da Câmara dos Deputados Federais, como também na Câmara, no plenário do Senado, entendeu? E aí sim, entendeu, vai ser sancionado pelo presidente e assim será decretado a prorrogação do auxílio emergencial e já na primeira semana de março já deve começar a sair o calendário das novas datas para o pagamento do benefício, né? E outra coisa, né? Estão tentando enxugar aí, entendeu? De todos os jeitos os gastos, encontrar, entendeu? Caminhos para poder pegar dinheiro, para poder bancar o auxílio emergencial. O canal Supercrédito está atento a toda a negociação, a todos os trâmites envolvendo a possível prorrogação do auxílio emergencial. E assim que nós tivermos mais detalhes, maiores informações e assim ser decretado a prorrogação do auxílio emergencial e assim que sair o novo calendário das datas
do pagamento da nova prorrogação do auxílio emergencial, sendo no valor de R$ 250 a R$ 300, o valor que seja, nós vamos trazer aqui para você no canal Supercrédito, para você ficar bem informado. Aqui canal Supercrédito, aqui no canal Supercrédito, você fica antenado em tudo que acontece sobre a possível prorrogação do auxílio emergencial. Então, meu amigo, não se esqueça de dar seu like aí, se inscrever no canal no botãozinho vermelho, ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, coloque seu comentário e, se puder, seja membro aqui do canal, ajudando o canal Supercrédito a crescer cada vez mais, e também terá acesso exclusivo a todo o conteúdo do canal em primeira mão. Fique com Deus, tchau, tchau.